Olá, vamos falar agora dos expoentes, os principais artistas, intelectuais, escritores, pintores, arquitetos, cientistas, deste que é o berço da Renascença, a Itália. Vamos começar falando da literatura. E não tem como falar de literatura renascentista sem citarmos esta obra que é uma obra que pode ser vista como uma espécie de inauguração da literatura renascentista. Estou me referindo à Divina Comédia de Dante Alighieri, do florentino Dante Alighieri. Ora, aqui Dante Alighieri vai se preocupar com os dramas humanos, a preocupação que o homem tem neste momento com a salvação e principalmente o temor em relação à perdição, à condenação, ao inferno ou então a uma longa temporada no purgatório. Temos também Giovanni Boccaccio com a obra Decameron, em que você nota claramente a influência da característica antropocêntrica. O homem, nessa obra, está no centro das preocupações do próprio homem. E mais, chama a atenção aqui um certo erotismo, um certo hedonismo na obra de Boccaccio. Temos também, na literatura política, Nicolai Maquiavelli para os italianos. Ora, o Maquiavel entra para a história com esta obra-prima. Um verdadeiro manual de como um governante deve proceder, como um príncipe, um monarca, um rei deve agir para não só conquistar o poder, mas principalmente manter o poder em suas mãos. É o príncipe. Ora, nesta obra, Maquiavel faz uma pergunta curiosa. Ao príncipe, o que é melhor? Ser amado ou ser temido? Ele mesmo responde. Maquiavel diz que o ideal é ser os dois. Ser amado, mas também ser temido. Mas, na impossibilidade de ter os dois, o que Maquiavel recomenda? Maquiavel recomenda ser temido. Ora, é a máxima de que os fins justificam os meios. E qual é o fim aqui? O fim é a manutenção do poder, mesmo que o governante tenha que utilizar meios inescrupulosos, imorais ou até mesmo violentos. Nas artes plásticas, como poderíamos falar de Renascimento sem falarmos deste que é considerado o homem universal? Emblemático daquele momento em que você tem o desenvolvimento em várias áreas do conhecimento humano. Estou me referindo a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, muito conhecido pela obra Mona Lisa, também conhecida como Gioconda. Obra em que você percebe claramente uma preocupação com a noção da perspectiva, da profundidade, obtida através de um jogo de luzes e sombras, por um contraste entre o claro e o escuro, que pode ser visto, inclusive, repare, aqui também nesta obra tão conhecida que é Mona Lisa. As luzes ao fundo da obra dão esta impressão de profundidade, de perspectiva. Ora, mas Leonardo da Vinci não se destacou apenas na pintura. Leonardo da Vinci, além de pintor, era músico, era escultor, era arquiteto, era poeta, era anatomista. Inclusive, falando em anatomia, repare, nesses desenhos, eles chamam a atenção, por exemplo, nesse caso da representação de um feto. Eles chamam a atenção pela riqueza de detalhes. Imagine, para a época. Ora, além disso,
ele foi também, além de anatomista, pintor, escultor, arquiteto, ele foi botânico, foi zoólogo. Se dedicou, portanto, à análise e descrição de animais, plantas. Ora, e foi também engenheiro, cientista, um inventor. Aliás, sobre algumas de suas importantes invenções, aguenta firme aí. Falaremos sobre ela no tópico ciências, ok? Ora, continuando aqui nas artes, temos Michelangelo. Michelangelo de Buonarroti. Michelangelo, sem sombra de dúvidas, o maior escultor renascentista e um dos maiores de todos os tempos. Ele que chamou muita atenção à época por essa obra-prima. Olha só, contemple a imagem de Pietà. É a Virgem Maria com Jesus em seus braços, depois de ser crucificado. Reparem pela riqueza de detalhes. Por exemplo, o drapeado, ou seja, essas ondulações na vestimenta de Maria. Repare também nesta obra feita em mármore, para a riqueza de detalhes, para o realismo, por exemplo, na representação dos músculos, das veias, das artérias, o que mostra o grande conhecimento de anatomia que Michelangelo possuía. Repare também na expressão triste de Maria, resignada com a morte do querido filho. Aliás, uma Maria que, de certa forma, até promoveu, ou provocou, melhor dizendo, um certo espanto à época por causa de sua jovialidade nesta obra Pietà. Temos também Davi. Agora, Michelangelo também era um grande pintor. O Papa Júlio II, por exemplo, o contratou para pintar o teto da Capela Sistina. Foram 4 anos de trabalho árduo e um trabalho feito em condições difíceis, incômodas. Ele ficava suspenso num andaime, pintava deitado, de costas, aliás, deitado e sempre com o olhar no teto para fazer as suas pinturas, obviamente, uma posição muito incômoda. Foram 4 anos. E destaque para essa passagem da pintura no teto da Capela Sistina, que é a criação de Adão. Repare nesta obra que, de forma inédita, o Deus de Michelangelo é revestido de uma humanidade sem precedentes. Ou seja, aqui mais uma vez a alusão a uma das principais características do Renascimento, que é o antropocentrismo. Aliás, antes que me esqueça, sobre Pietà, a obra-prima na escultura de Michelangelo, ele esculpiu Pietà com apenas 23 anos, hein? Estava começando o menino. Olha só, Rafael de Sanzio. Rafael, sem sombra de dúvidas, é considerado um dos maiores, se não o maior pintor da Renascença. Como poucos, ele conseguia harmonizar as formas e as cores. Aliás, era considerado o mestre na utilização das cores. Era também conhecido pela pintura das Madonas. E aí, Madonna, nesse caso, não tem nada a ver com aquela senhora do pop. Estou me referindo aqui ao nome dado para a figura da Virgem Maria com o menino Jesus. Mas ele ficou realmente conhecido por essa obra, a Escola de Atenas. Repare, nessa obra nós temos a presença de vários filósofos. Temos Platão, temos Sócrates. Aliás, o que mais uma vez mostra que
os artistas renascentistas eram muito influenciados pela cultura clássica, pela cultura greco-romana. Finalmente, das artes nós temos Botticelli. Botticelli foi um pintor florentino que se notabilizou pela grande influência em suas obras da mitologia grega. Por exemplo, nesta inconfundível obra, O Nascimento de Vênus, repare a suavidade das formas, a leveza que ele proporciona à sua obra com essas formas, com as tonalidades. E repare a presença dos elementos da mitologia grega. Ao centro, Vênus, a deusa do amor, também a deusa da fertilidade, está sobre uma concha e abaixo a água. Aliás, alguns estudiosos da história da arte afirmam que se trata de uma alusão, essa concha, a água, ao batismo. Temos também à esquerda Zéfiro, que representa o vento que sopra do oeste. Ali muito próximo nós temos a ninfa Clóris e temos também a questão aqui, que pode ser vista, da beleza. Aliás, a beleza humana é entendida por Botticelli como sendo uma manifestação da graça divina, portanto deve ser enaltecida. A beleza humana é vista aqui como algo divino, algo sagrado. Portanto, também uma alusão ao antropocentrismo. Aliás, ainda nesta obra, O Nascimento de Vênus, à direita de Vênus nós temos Hora, a deusa das estações. Vale lembrar que esta obra foi uma encomenda de um rico banqueiro italiano que queria uma obra para enfeitar a sua casa. Nas ciências, destaque mais uma vez para Leonardo da Vinci com algumas invenções que, sem sombra de dúvidas, inspiraram algumas invenções, algumas criações na área da engenharia, tanto da engenharia civil quanto da engenharia militar. Inclusive, ele desenvolveu, como havia comentado, como poucos, a anatomia. Ele também desenvolveu alguns protótipos, digamos assim, daquilo que viria a se transformar no tanque de guerra moderno. Chamavam da época de carro de combate, olha só, você pode ver pela imagem. Ele também desenvolveu inovações na área da engenharia hidráulica, utilização da água. Ele também se notabilizou por alguns protótipos, por exemplo, de um helicóptero, de um paraquedas. Criou também estruturas para o cerco e ataque a castelos. E também, como havia dito, descreveu plantas, animais, portanto também tinha interesse por botânica e zoologia. Ainda nas ciências, vamos falar de Galileu Galilei. Galileu Galilei, que teve um papel importante no aperfeiçoamento daquilo que hoje nós chamamos de telescópio. E, principalmente, Galileu foi um entusiasta da teoria heliocêntrica defendida por Nicolau Copérnico. Mas, por pouco, por defender essa teoria heliocêntrica, não foi parar na fogueira da Inquisição. Ora,
A igreja à época defendia o geocentrismo, a Terra no centro do universo conhecido. E não admitia o heliocentrismo, o Sol no centro do universo, teoria proposta por Copérnico e defendida na Itália por Galileu. Ora, Galileu só escapou à morte da fogueira porque veio publicamente negar tudo aquilo que tinha defendido, inclusive a teoria heliocêntrica, e passou o resto de seus dias numa espécie de prisão domiciliar. E, finalmente, na arquitetura, destaque para Brunelleschi, com a elaboração de catedrais. Ele que, por exemplo, como poucos, valorizou a harmonia, a proporção, o equilíbrio na arquitetura renascentista. E temos também Bramante, que se notabilizou pela criação da chamada hoje Basílica de São Pedro, no Vaticano, obra de Bramante. Ok? É isso aí, senhoras e senhores. Esse foi o Renascimento Cultural na Itália. E nos próximos episódios vamos falar sobre a expansão dos ideais renascentistas por outros países da Europa e vamos falar dos destaques nestes países. Vamos falar da Inglaterra, vamos falar da França, vamos falar de Portugal, da Espanha, da Polônia, ok? É isso aí.